E aí, galera do Tendência, aula de Biologia com a professora Ana Lia para o primeiro ano e o conteúdo Genética, aula 2 dessa semana. Então, meus amorzinhos, nós estávamos falando dos exemplos das ervilhas do Mendel e que ele descobriu que as características eram determinadas por um par de genes e ele representava esse par de genes por letras. E ele percebeu também que existiam genes dominantes e genes recessivos. Os genes recessivos eram os que só precisavam estar em duplinha para funcionar, para se expressar, e os genes dominantes se expressavam com maior facilidade. E ele diz que os genes dominantes eram para definir a característica principal, né? E eles poderiam sempre estavam em duplas, né? E aí vamos ver o exemplo que aconteceu aqui. A gente deu o exemplo da ervilha, agora vamos ver o exemplo no ser humano, que é o que eu tinha prometido para vocês, que fica mais fácil de ver. Vamos pensar na cor do olho. O que vocês acham que é mais comum? O olho azul ou o olho castanho? O olho castanho é o mais comum na população. Então, depois de muito ter se visto, estudado, se percebeu que para a cor do olho, tá? Cor do olho, existe um par de genes, ok? E aí, um par de fatores, que foi o que ele viu na primeira lei de Mendel. E aí a gente sabe que a cor do olho humano é basicamente, a cor azul e a cor castanha. Castanho. E eu tô te falando que o castanho é o dominante e o azul é o recessivo. Então, vamos escrever aqui, ó. Dominante. E o azul é o recessivo. Beleza, Ana Lia, até aqui tudo bem. E aí eu falei que a gente sempre tem que escolher uma letra para definir uma característica. E aí a gente sempre vai escolher a letra da característica recessiva. Então vamos usar a letra A para definir isso. A gente estava usando o V porque verde era recessivo. Então vamos usar A. Então, para uma pessoa ter o olho azul, ela vai ter que ser o quê? Se ela é recessiva, azinha, azinha. Ok? Ela vai ter que ser homozigota recessiva. Agora, para ela ter o olho castanho, ela sempre é a letra A também, não vai usar a letra C. Ela pode ser o quê? Tanto homozigota, as duas letras grandes, azão, azão, ou ela pode ser azão, azinho, certo? Tanto pode ser um quanto pode ser o outro. Muito bem, lembrando que esse aqui é chamado de homozigoto, porque tem duas letras iguais, e essa aqui é heterozigoto. Heterozigoto, isso a gente já tinha visto na última aula. E aí eu quero saber como que pode acontecer os cruzamentos. Vamos supor que eu tenho um casal, vamos desenhar, vai escrever lá do outro lado. Vamos ter cuidado aqui, ó, vou pegar as ervilhas do Mendel da última aula. E aí vamos contar uma historinha, que aí dá pra gente enxergar, porque vendo ervilha se reproduzir fica meio difícil, né? Porque ervilha vinha só em lata até onde eu me lembrava. Então vamos pensar assim, a gente tem, por exemplo, o João e a Maria. E eles estão esperando um filho. Estão muito curiosos que cor vai ser o olho do filho. João, ele tem o olho castanho. E Maria tem o olho azul. Muito bem. E aí eu já tô te dizendo que o João tem o olho castanho e ele é heterozigoto. Certo? Depois a gente já vai definir então. Se eu sei que a cor do olho sempre a gente representa com a letra A e o azul é o recessivo, o que a gente sabe então? Que a Maria ela é o quê? Azinho, azinho, que nem a gente tinha visto da outra vez. E se João é castanho heterozigoto, significa que ele tem uma letra grande, azão, e uma letra pequena, azinho. E aí eu tenho que fazer agora aquele diagrama de Punnett, que é, na verdade, o hashtag o jogo da velha. Vamos fazer o hashtag aqui, ó.
E aí a gente tá pensando assim, ó, o que significa? Que nos genes, nas células da Maria, ela carrega o azinho, por isso que ela saiu com o olho azul. E que o João saiu com o azinho. Quando ele for formar os seus espermatozoides, vou colocar o João aqui embaixo, o que significa? 50% dos espermatozoides do João terão azão e os outros 50% terão o azinho. E assim como a Maria, 50% dos óvulos dela serão azinho e os outros 50% também serão azinho. Então, o que a gente tem que lembrar é que aqui a gente está representando os gametas, os óvulos de Maria e os espermatozoides de João. Espermatozoides. Que foi isso que Mendel disse, que nas nossas células normais nossos genes estão aos pares e nos gametas eles se separam. É isso que ele entendeu depois de tanto pesquisar. E o que acontece? A gente está vendo qual é a possibilidade desse espermatozoide encontrar esse óvulo, desse espermatozoide encontrar esse óvulo, desse espermatozoide encontrar este, desse espermatozoide encontrar esse. Então vamos lá. Vamos fazer aqui com outra cor, ó. Este encontrando esse vai ficar o quê? Uma combinação de azão, azinho. Este encontrando esse vai ficar como? Azão, azinho. Este encontrando esse vai ficar como? Azinho, azinho. E este encontrando esse vai ficar o quê? Azinho, azinho. Assim que nós temos as opções de filhos. Se eu traduzir isso aqui em números, como é que eu vou ver? Olha só, é a metade, ó. 50% dos filhos... 50% dos filhos têm a chance de ser azão, azinho. Azão, azinho é azul ou é castanho? É castanho. Então, 50% dos filhos têm a chance de nascer com olho castanho. E os outros 50% dos filhos têm a chance de nascer com olho azul. Então, a gente vai ter certeza só na hora de nascer. Mas a gente sabe que existem essas possibilidades aí, dependendo do genótipo do pai, dependendo do genótipo da mãe. Beleza? Então pode ser que saia. É a probabilidade, é que nem ter filho, menino ou menina. Qual é a chance de ter um menino, qual é a chance de ter uma menina? 50%, mas tem casais que têm 3 filhos, 3 filhas. Essas são as chances de ter filho. Não significa que se eles tiverem 6 filhos, 3 vão ter olho castanho e 3 vão ter os olhos azuis. É a possibilidade, a probabilidade, porque isso aqui é meio aleatório. Beleza? Entendendo isso, a gente vai fazer outro exemplinho aí para ficar fixo na tua memória. Vamos de novo aqui. Vamos usar o mesmo exemplo, olho castanho, o olho azul. Só que agora é outro exemplo, tá? Ó, vamos inventar aqui outra história. Agora vamos chamar de uns nomes bem diferentes. O Maicon e Roberta. Certo? Esses são os pais da criança. Maicon tem o olho castanho. Roberta tem o olho castanho. Porém, Maicon, ele tem o olho castanho e ele é dominante, porque eu já sei que é dominante, né? Para o olho castanho é letra azão, só que sempre são 2. Só que ele é heterozigoto. E a Roberta também é castanho heterozigoto. Isso já vem no teu exercício prático lá. Eles descobriram, por causa dos avós e tal, definiram que são heterozigotos. Com os exercícios a gente vai aprendendo a definir isso daí. Mas agora é só saber que ele é heterozigoto. O que significa, então, que Maicon tem um azão, que é o que define a cor, e um azinho, porque ele é heterozigoto, tá? E a Roberta é igual a ele, tem um azão e que dá a cor castanha, mas tem um azinho. E eles vão ter os seus filhotinhos, a gente vai fazer a famosa hashtag. E aí o que tu vai fazer? Tu vai colocar aqui, né, os óvulos da Roberta, um azão e um azinho. Metade dos óvulos da Roberta tem azão e a metade dos óvulos tem azinho, assim como os espermatozoides do Maicon. 50% dos espermatozoides do Maicon tem azão e os outros 50% tem o azinho.
Vamos ver como é que são o encontro desses gametas, ó. Azão com azão. Azão com azinho. Azão com azinho. E azinho com azinho. Olha que loucura! Então a gente vai ter aqui uma diferença. Vamos olhar. Agora a gente já vai aprender uma outra coisa que também está escrito aqui, ó. O que é genótipo e fenótipo? Genótipo é como a gente responde. São as formas da gente responder um exercício de genética. Ó, vamos escrever aqui, ó. Genótipo. O que é o genótipo? É a constituição genética desses filhos. Como é que os filhos vão ter? Quais são os genes que esses filhos vão ter? Aí tu olha só, como que a gente responde genótipo? Sempre existe uma regrinha. Genótipo a gente sempre responde com fração. Então anota aí, fração mais letras. O que significa isso? Tu olha aqui o resultado e tu conta. Quantos quadradinhos tem de resultado que é o azul? 1, 2, 3, 4. 4 quadradinhos ao total. Qual é a primeira combinação que aparece? Azão, azão. Quantas vezes azão, azão aparece? Olha lá, uma vez. Então, 1/4 dos filhos de Maicon e Roberta tem a chance de ser azão, azão. E agora, vamos contar 1, 2, 3, 4. 4 quadradinhos. Qual a combinação de letrinhas que aparecem? Azão, azinho, certo? Quantas vezes azão, azinho aparece? 1, 2. 2/4 de azão, azinho. Usando a matemática básica lá da Cíntia, dá pra simplificar? Dá. 2 por 4 ali vai ficar 1/2. Não precisa nem ser nenhum as na matemática para fazer essa simplificação. Então, eu sei que tem 1/4 de azão, azão, 1/2 de azão, azinho. E faltou a última combinação, que é o azinho, azinho. Quantos quadradinhos tem? 4 ao total. Quantas vezes aparece azinho, azinho? Uma. E aí, aqui eu tenho 1/4 de azinho, azinho. Então, o genótipo dos filhos deste casal, como é que se chama? Como é que é? 1/4 de azão, azão. 1/2, que é a metade de azão, azinho. E 1/4 de azinho, azinho. Tá, Nelia, mas isso não me responde a cor do olho. Vai ser o olho marrom? Vai ser o olho azul? Vai ser o quê? Castanho ou azul? Isso se chama genótipo, é a constituição dos genes, representados pelas letrinhas e pela fração. O fenótipo é a característica e a porcentagem, que era o que a gente estava fazendo aqui, ó, 50% de olho castanho e 50% de olho azul. Então, fenótipo é a característica que se expressa. Então, a gente vai escrever aqui, ó, do outro ladinho, fenótipo. Sempre no exercício de genética, eu vou te pedir o genótipo e o fenótipo. Na aula do Zoom, a gente vai ficar só fazendo exercícios juntos para tu entender. E aí, o genótipo e o fenótipo, vamos lá. Como que eu olho para cá? Esse aqui, vamos supor que tudo é 100%. Se tudo é 100%, cada quadradinho equivale a 25%, tá? Se tudo é 100%, 25, 100 divididos por 4, 25. Então, azão, azão é olho castanho. Azão, azinho é olho castanho. Azão, azinho é olho castanho. E azinho, azinho é olho azul. Então, o que eu vejo? 25, 25, 25 dá 75% de olho castanho. E 25%, que é o restante, de olho azul. Aí, Nelia, mas eu não podia dizer 1/4 azinho, azinho significa 75% azul. E 1/2 mais 1/4 significa 75 também. Tu podia ter essa lógica, tanto olhando por aqui quanto olhando por aqui. Mas o fenótipo é a verdadeira resposta que eu espero. Então, observou que 2 pessoas de olho castanho, sim, pode ter um filho de olho azul? Desde que tipo os gametas se encontrem, é menor a chance? É menor a chance, mas pode acontecer. O meu avô e a minha avó têm os olhos castanhos, tiveram meu pai que tem o olho claro.
E ele mesmo tendo um olho claro e a minha mãe um olho castanho, eu saí com olho castanho, mas eu carrego a característica. Eu posso ter um filho que veio do meu pai. Isso significa porque pulou uma geração. Por que o fulaninho a mãe não tem os olhos azuis, o pai não tem os olhos azuis, mas os avós têm? Porque os avós doaram esse genzinho ali, ó. E aí a gente tá carregando, não expressou, mas pode transmitir para os nossos filhos. Gente, sei como qualquer matéria exata, né? Pode ser muita informação, tu pode não ter pego, volta, para. Na aula do Zoom, a gente vai fazer muitas outras aulas, essa semana eu vou deixar por aqui, mas a gente vai fazer muitas outras aulas exercitando, de novo, com outros exemplos, com outras formas, e tudo isso vai ficar muito simples. Se você seguir e chegar aqui, ó, você vai ver que vai ter o que é um homozigoto, aquele que apresenta, opa, deixa eu chegar aqui um pouquinho pro lado, aquele que apresenta, ó, as nomenclaturas, tá tudo bonitinho aí, ó. O que é um gene recessivo, é aquele que só se manifesta aos pares, né, em homozigose, azinho, gene dominante, é aquele que se manifesta mesmo em pares diferentes, pode ser Bzão, Bzinho, pode ser Ezão, veremos isso depois. A codominante a gente vai ver depois. Homozigoto, ó, é aquele que apresenta em seus pares homólogos genes que têm a mesma característica, o mesmo fenótipo. São nomes difíceis, mas a gente vai ir trabalhando. Heterozigoto é aquele que apresenta em seus pares genes diferentes. Genótipo, tipos de genes que o indivíduo apresenta. Se ele é azão, se ele é azinho, se ele é azinho. E fenótipo se manifesta a manifestação de uma característica. Por exemplo, é a cor do olho, é a cor do cabelo e sempre é representado por porcentagem. Tá bom, meus amores? Então a gente vai vendo tudo juntinho, fica tranquilo, vamos que vamos, isso é só o início, a gente vai falar muito mais, vai ficar muito óbvio. Valeu, fechou, te amo!